Fala galera, como que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o submarino Titã e infelizmente o desfecho trágico nessa tarde, dia 22 de junho. A Guarda Costeira Americana encontrou destroços aí do submarino e provavelmente não tem sobreviventes. Então se inscreve aqui no canal antes de mais nada, ative o sininho, vamos compartilhar esse vídeo para fazer chegar ao maior número de pessoas e vamos trazer uma análise matemática e estatística e fazer uma abordagem social sobre tudo isso que tem acontecido a respeito dessa expedição e sobre todo o contexto que ela significa. Bom, essa semana então o mundo ficou olhando, né, a história do submarino Titã, quase ninguém sabia que existia essa expedição, mas um grupo de milionários resolveu conhecer os destroços do desastre do Titanic a perto de 4 mil metros de profundidade no Oceano Atlântico e pagou 250 mil dólares, algo em torno de 1,2 milhão de reais, para poder fazer essa expedição. E agora, quando tudo deu errado, o submarino se perdeu e todo mundo preocupado, sabendo o que aconteceu ou o que não, a galera começou a falar sobre. Primeira coisa que todo mundo diz é exatamente a condição desse submarino e começou a se perceber algumas condições bem precárias de ir para o fundo do mar, sobre qual tipo de tecnologia. Obviamente que se teve investimentos milionários para isso, mas observou-se também o uso, por exemplo, de um controle de videogame. Segundo dados, a gente percebeu que eles trocaram um controle de perto de quase 40 mil dólares, que era da Marinha Americana, por um controle de videogame que custa algo em torno de 30 dólares. E isso faz a gente problematizar e perceber qual é o valor da vida humana para quem é rico, para quem tem dinheiro, ou qual é o valor da vida para o capital. A gente precisa fazer essa provocação e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Aconteceu agora dia 14 de junho na Grécia, um naufrágio onde se estima algo em torno de 500 a 700 pessoas num barco de fuga, pessoas vindas do Afeganistão, do Paquistão e da Síria, fugindo da fome, fugindo da guerra, fugindo de condições de vulnerabilidade extrema, e aí esse naufrágio aconteceu. A Grécia está mantendo um silêncio estranho, escondendo de repente dados que sejam oficiais, e diz algo em torno de 82 mortes. Só que a ONU diz que pode ser algo muito maior, estima-se mais de 500 desaparecidos até o momento. E a gente percebe o mundo todo falando de 5 desaparecidos lá no submarino, e tá certo, é vida humana, a gente precisa falar sobre, mas a gente não tinha ouvido falar de um naufrágio tão grande e nem de situações como essa. Por exemplo, olha só esses dados matemáticos que eu trago para vocês. Só no ano de 2022, galera, são 1.953 pessoas que morreram fugindo em alto mar. Pior ainda, segundo dados da ONU, de 2014 para cá, são mais de 20 mil mortes de imigrantes em fuga e naufrágios em alto mar. E isso traz para a gente uma preocupação. Até que ponto essas mortes estão sendo normalizadas? E por que que o submarino Titã acabou ficando tão em evidência na mídia e no comentário das pessoas? E aí eu vou fazer um paralelo interessante. O submarino estava indo ver o desastre do Titanic, o naufrágio do Titanic aconteceu no ano de 1912, muito famoso, virou filme, a história do Jack da Rose. As pessoas que morreram no desastre do Titanic. Estamos falando aí de 1.517 mortes lá no ano de 1912. E também tem um contexto social dentro dessas mortes. Para quem não está ligado, o Titanic tinha primeira classe, segunda classe e terceira classe, além da tripulação. E aí eu pergunto para vocês, será que entre os sobreviventes ou entre os mortos existia uma equidade dentro desse contexto de classe social? Olha só como esses dados são assustadores. Entre os mortos, 8% eram pessoas da primeira classe e 80% eram pessoas da terceira classe e tripulação. Ou seja, o James Cameron não estava errado quando fez o filme do Titanic e mostrou como que as pessoas lá da terceira classe do navio tiveram condições muito piores e debilitadas para conseguir fugir da tragédia. E essa história não para por aí. Depois de 5 dias, alguns navios foram para aquele local da tragédia do Titanic para resgatar os corpos. E adivinha de quem foram os corpos resgatados? Das pessoas ricas. Os mortos boiando, que tinham as roupas melhores, que tinham joias, relógios, foram os que foram resgatados. As pessoas que não eram dessas condições colocaram barras de ferro nesses corpos para que eles afundassem em alto mar. Qual é o preço da vida humana? Então esse vídeo é justamente para fazer essa provocação. De repente, galera, essa tirinha, que ela é muito famosa na internet, que diz que as pessoas, enquanto estão vivas, depois que morrem, elas serão todas iguais, não é bem assim dentro do mundo que a gente vive. Você já parou para pensar a respeito? Então responde aqui nos comentários qual é o valor da sua vida. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, vamos fazer chegar o maior número de pessoas possível e sempre naquela expectativa e torcida por um mundo melhor, mais justo e igual para todos. Aquele abraço a todos, até o próximo vídeo.